primeira live nós conceituamos o PROC-V por inteiro, tá? Todos os detalhes a respeito de PROC-V. Se você tem alguma dúvida a respeito de PROC-V, vai na primeira live PROC-V 1. Na live PROC-V 2, a gente trabalhou alguns conceitos mais avançados usando o PROC-V. Colocamos alguns problemas, resolvemos, né, em situações diferenciadas. E agora nós estamos entrando no case de administração de benefícios usando o PROC-V. É claro que vai ter mais coisas, porém o PROC-V é o cerne dessa aula que eu vou apresentar para vocês, tá bom? E então vamos lá. Pessoal, a gente tem um conjunto de tabelas aqui, tá? Um conjunto de tabelas. Essas tabelas são tabela de funcionário. O que é a tabela de funcionário que eu tenho aqui? É o tabelão com todos os funcionários da empresa. Então aqui a gente tem um total de por volta de 1.650 funcionários, mais ou menos isso, tá? Tabela, o cadastro completo, que eu importei isso de um SAP, de qualquer outro sistema de gestão. E aqui eu tenho algumas informações: funcionário, função, admissão, tá? Status, centro de custo, pensão e tudo mais. Não tem informação de salário, porque quando a gente trata da administração do benefício de forma geral, esse salário ele vem do cadastro de funcionário ou vem da tabela de faixa salarial, que a gente aplica isso por cargo, pela função. Essa tabela de faixa salarial está mais ligada a orçamento, tá? Orçamento de pessoal, o famoso headcount, que é um assunto que nós não estamos trabalhando aqui. O nosso objetivo vai ser trabalhar com um benefício e nós elencamos o benefício assistência médica, tá? Então a gente tem uma tabela aqui, o funcionário benefício. Esse funcionário benefício é a tabela que contém os benefícios de assistência médica, só esse, de todos os funcionários. E uma tabela aqui de assistência médica. Essa tabela de assistência médica, ela nada mais é do que os produtos que a empresa contratou de assistência médica. Então, eu tenho aqui o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, e alguns valores. Aqui eu também tenho o valor que o titular paga e o valor que o dependente paga, tá? Desse benefício. O restante é a empresa quem paga. Então, partindo desse princípio, se o titular paga e o dependente dele também, esse produto ele tem que ser ofertado de forma que o funcionário deva escolher se ele quer esse benefício ou não. Não é assim que acontece? Tá? Eu pergunto para ele, eu tenho que ter um cadastro onde ele me fala se ele quer esse benefício ou não. É vantagem, mas nem sempre ele quer. Talvez ele já tenha uma assistência médica, ele já seja dependente de alguém da família. Ele pode ter razões para não querer. E se ele não quiser, você precisa ter essa tabela aqui, que me diz todos os funcionários. Aqui eu só tenho, numa contagem, 776 funcionários que querem o benefício. Se eu pegar a tabela de cadastro geral, eu vou ver que eu tenho 1.660, tá? Então, não são todos os funcionários que querem o benefício. Pode ter algum motivo para não querer. Porém, os que querem, eu tenho aqui a matrícula, eu tenho o número de dependentes que eles resolveram colocar, tá? O ID da assistência médica do titular, o ID da assistência médica do dependente, tá? Então, e aonde eu vou encontrar esse ID? Esse ID está na tabela. Eu tenho 5 dependentes de cada, perdão, 5 produtos a ser ofertado, só 5. E nem todos o funcionário pode escolher, isso depende da função dele, porque tem assistência médica aqui que dá suporte à viagem no exterior. Nem todo funcionário tem viagem para o exterior.
Nem todo funcionário tem viagem do local que ele trabalha. Então, vai ser de acordo com o que a função exige. Então, isso já está elencado, já está escolhido e tudo mais. E está escolhido justamente nessa tabela. O que eu falo sempre é o seguinte: você quer aprender Excel de verdade? Aprenda primeiro as regras de negócio. Entenda primeiro de todos os processos do departamento de RH, que aí você vai aplicar tudo isso em Excel com o conhecimento de Excel. E porque tem horas que eu fico assim, eu pego muito em treinamentos presenciais o seguinte: olha, eu conheço bastante. Função SI, função PROC-V, função PROC-H, tabela dinâmica, entre outros recursos, só que eu não sei desenvolver uma planilha para fazer alguma coisa. Não sabe porque não tem ali o conhecimento do negócio, das regras de negócio. Porque depois de conhecer, fica mais fácil. Eu vou entender que a tabela de assistência médica é a tabela de produtos que eu tenho contratado. Tá? Eu vou entender que o funcionário benefício são os benefícios escolhidos e elencados pelo funcionário, daqueles que foram ofertados para ele. Então aqui rola um processo longo de cadastro. Pensa comigo, isso aqui não veio de qualquer lugar, não foi inventado. Isso aqui foi importado de um sistema de cadastro de gestão. Tá? De gestão empresarial, gestão de pessoas. Então, trouxe para cá, já tem cada matrícula com os seus devidos benefícios de assistência médica. Então, eu tenho aqui o número de dependentes, que eu vou calcular aqui, ó, pelo valor da assistência médica do dependente, e o número do titular, que eu vou calcular também o valor da assistência médica do titular. Então, para isso, o que, que eu preciso? Eu preciso buscar essa informação. Então, a primeira coisa é, nessa tabela, onde eu tenho o funcionário benefício, eu vou ter que buscar o valor do benefício de cada funcionário, para saber o quanto a empresa paga disso e o quanto o funcionário paga dessa contratação, desse benefício. Ok? Então vamos começar. Então a primeira coisa é descobrir o valor da assistência médica de cada funcionário, tanto para ele quanto para a assistência médica do dependente, porque são duas. Tá? Veja que ele pode escolher uma para o dependente e uma para ele. Tá ok? Ele tem motivos para fazer isso. Então aqui está igual, olha só, 4, 4, mas aqui já começa a diferenciar, olha só, 2, o dependente tem um 5. Por quê? Ah, não, eu preciso desse 2 que tem um valor maior, mas o meu dependente não precisa desse nível. Por quê? Porque não viaja, porque não precisa de todos os detalhes. Vai contratar aquilo que realmente precisa. Então isso está muito bem detalhado aqui. Agora ficou fácil, porque é só entrar com o PROC-V. Mas antes de PROC-V, tem essa questão de cadastro, tem essa questão de validação de dados, tem essa questão, como a gente já falou em lives anteriores, nós precisamos bater aqui ó, o tipo de dado do ID da assistência médica do titular, tem que bater com essa daqui. Às vezes um é texto, outro é número e o PROC-V não funciona. Eu tenho que verificar tudo isso antes. Tudo isso já foi verificado, tá bom? E lembrando aqui, voltando, gente, isso aqui saiu. Isso aqui é um pequeno case, uma demonstração do nosso treinamento de Excel para RH. Nosso treinamento de Excel para RH, com a permissão de vocês, se vocês ficarem ao vivo aí comigo até o final, eu vou falar um pouco do treinamento para vocês, apresentar um pouco do treinamento, tá? O nosso treinamento nós tratamos isso tudo. Aqui já chegou pronto, tratado, está tudo direitinho, vai tudo funcionar. Tá? Então, primeira coisa é buscar o ID, buscar o valor da assistência médica do titular. Então, eu vou aumentar aqui o zoom um pouco para você poder visualizar melhor. Então, eu vou dizer para ele aqui o seguinte, ó, igual PROC V. Tá? V por quê? Porque é o vertical. A gente também tem o horizontal, mas as tabelas, na maioria das vezes, estão na vertical, conforme essa, campos. Valor procurado, quem é? É o ID contratado da assistência médica do titular, porque eu quero buscar o valor dele.
ponto e vírgula, matriz tabela, vou lá na tabela de assistência médica, vou marcar a tabela de assistência médica, lembrando que o ID tem que ser a primeira coluna, que ele só encontra para a direita, senão não vai conseguir trazer nada. Ponto e vírgula, veja que eu estou completando ele aqui agora, olha, aqui em cima. E a dica está aqui para mim, número índice de coluna. Eu tenho coluna 1, coluna 2, coluna 3. Né? O que eu quero buscar? O valor. O valor é a coluna número 3. Ponto e vírgula, correspondência exata ou aproximada. Exata é a mesma coisa que falso, só que eu uso o zero aqui no final, que é a mesma coisa. Tá? Muitas pessoas utilizam esse zerinho. Dei Enter. Então, ele já buscou o valor da assistência médica do titular. Tá? R$ 125, assistência 4, vamos ver, assistência 4, R$ 125 da tabelinha. Então, ele já buscou isso para mim. Para eu terminar esse PROC-V, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que marcar isso aqui, ó, que é o intervalo, travar o endereço, na realidade torná-lo absoluto, mas todo mundo só fala travar, então eu vou usar a tecla F4, ou eu posso colocar esse cifrão na frente da coluna ou na frente da linha. Mas a tecla F4 eu seleciono, faço, pronto, ele já faz para mim. Dei Enter e clique duplo no cantinho. Busquei o valor da assistência médica. Parte dessa assistência médica é do dependente, parte é do titular. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou buscar a assistência médica, falei errado isso, parte do valor dessa assistência médica é pago pelo funcionário e parte paga pela empresa. Aqui a mesma coisa, tá? Mesma coisa, desculpa aí, fiz confusão. Qual é a parte? A parte acordada está aqui, ó, titular 10%, dependente 50%. É claro que quem paga tudo é o funcionário, mas isso aqui é o custo dele por cada assistência médica. Tá? Então, já busquei aqui com o meu PROC-V, né, o valor da assistência médica do titular. Agora eu vou buscar o valor da assistência médica do dependente. Por enquanto eu não estou calculando nada, eu só estou buscando isso. Tá? Vai ser a mesma coisa, o mesmo PROC-V. Eu vou até aproveitar esse aqui, vou copiar e vou colar. Quando ele chega aqui, ele chega um pouquinho diferente. Por quê? Porque agora ele está apontando, se bem que aqui ó, ele já acertou, F5. Ou seja, quem é F5? É o valor procurado da assistência médica do dependente. Tá? Nesse caso aqui, ele era o valor procurado da assistência médica do titular, que era D5. Quando eu copiei e colei, ele já ajustou o endereço porque era um endereço anterior. Então, já ficou certinho aqui para mim, porque a única coisa que tinha que ajustar aqui nesse PROC-V é exatamente isso. Valor procurado F5, assistência médica de B8 a D13, coluna 3, que é o número da coluna, tá? Que é a coluna que tem o valor, e correspondência exata, que é o zero. Quem está chegando agora, está olhando aqui, você vai entender melhor o PROC-V depois que você assistir a primeira e a segunda aula. Tá? Aqui a gente já está fazendo, está no case. Então, eu busquei o valor, ótimo, trouxe o valor para cá. Beleza, agora eu vou calcular o custo da empresa e vou calcular o custo do funcionário. Tá? Então, o custo da empresa, o que eu vou fazer? Eu vou, primeiramente, calcular o custo total e depois eu vou calcular o percentual de cada um. Tá? Então, eu vou dizer para ele aqui o seguinte, olha, que o custo total dessa assistência médica, o custo total do titular é ele próprio, igual ele próprio. Tá? Isso aqui é o custo da empresa, só que a empresa vai pagar quanto? 90%. Então, eu vou fazer um cálculo aqui, gente, assim, ó, 90%. É isso que a empresa vai pagar para o titular. E o custo do funcionário seria só 10% do valor. Veja que eu estou só na primeira parte do cálculo. Eu não vou usar isso assim.
eu vou ter que buscar daqui, para ficar automatizado. Tá? Para ficar automatizado. Ou seja, por que eu usei 90%? Porque se o titular paga 10% dele, a empresa paga o restante. Como é que eu vou fazer o cálculo para isso daqui ficar automático, se eu não tenho 90% da empresa? Eu vou fazer isso aqui. Ó. Eu vou fazer E5, quem é E5? É o valor da assistência médica do titular, vezes, aí eu vou abrir parênteses aqui e vou falar 1 menos, vou lá na tabelinha de assistência médica e vou clicar nos 10% e vou dar Enter. Vou fechar parênteses, né? E dar Enter. Olha só como ele já fez o cálculo igualzinho aos 90% que eu fiz. Agora eu vou te explicar o que eu estou fazendo. Eu estou dizendo para ele o seguinte, olha, E5, quem é E5? É o valor, vezes 1. Esse 1 aqui, ele está como decimal, 1 inteiro. Ele corresponde a 100%. E esse endereço C4 aqui quer dizer o quê? Uma entrada de 10%. Então, o que ele está fazendo com esse cálculo? Ele está fazendo 5 vezes 100% menos 10%. Ou seja, 5 vezes 90% e de forma automatizada. De forma que se eu mudar aquele percentual lá, ele muda aqui automaticamente. Isso é o jeito que a gente dá desconto, tá? Quando a gente faz 100% menos um percentual e antes uma multiplicação pelo valor. É um modelo de desconto da matemática financeira que eu estou usando aqui, uma formulazinha fácil, mas que traz automação para nós. Se eu der clique duplo, ele já está calculando aqui. Opa, tá certo. Né? Porque tem alguns que não têm assistência médica. Então, ele já está calculando aqui para todo mundo. Alguns deram um erro, mas eu vou tratar isso depois, porque não é para todos os funcionários. Tá? Ah, perdão, não foi isso não, foi outra coisa, desculpa. Vamos lá na fórmula. O que eu fiz? Esqueci de travar o C4. Esse erro de quem não tem assistência médica, ele só vai dar na tabela de funcionário. Tá? Então, tem que travar esse, por quê? Porque isso aqui é variável. Isso aqui é dessa tabela. Quando eu copio para baixo, ele pega os próximos valores. Eu não quero que isso aconteça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou travar esse endereço do C4 aqui. Ó. Vou dar um clique duplo e agora ele vai fazer para todo mundo. Por quê? Porque nessa tabela, todo mundo tem benefício. Nessa tabela, alguns têm. Então, vai dar erro. Eu vou tratar isso depois. Então, aqui eu já encontrei o custo da empresa para o titular. Agora, eu vou encontrar o custo da empresa para o dependente, quanto a empresa vai pagar por dependente. Então, eu vou fazer um outro cálculo aqui. Ó. Eu vou dizer para ele aqui o seguinte, ó, mais, tá? E vou continuar a minha fórmula. Eu vou abrir parênteses aqui para poder isolar esse cálculo. Eu costumo fazer isso aqui. Ó. Essa primeira parte, não que seja necessário, eu coloco entre parênteses, porque é um cálculo que eu já fechei. Agora eu vou para o segundo cálculo, é o custo do dependente que a empresa vai pagar. Tá? Então eu vou clicar aqui e vou fazer a mesma coisa, fazer o cálculo. Agora é o valor da assistência médica do dependente, vezes, abro parênteses, aí eu coloco aqui, ó, 1 menos, tá? O valor lá da tabelinha por dependente, isso aqui. Fechei parênteses, fechei outro parênteses e dei Enter. Então, olha só o que aconteceu. Tá? G5, quem é G5? Concentre-se agora daqui para frente, porque a primeira parte já está pronta. Concentre-se daqui para frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora calcular o dependente. Ela 100% menos os 50%. Isso daqui é o custo do dependente para a empresa, de 1, tá? De 1. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar isso aqui, ó, dentro desse cálculo aqui, eu tenho que multiplicar agora aqui pela quantidade de dependentes aqui, ó, tá?
por D5. D5 é a quantidade de dependentes. Eu trouxe aqui para você visualizar. Opa, peraí que eu cliquei errado. É aqui, não é D5. Aqui, ó, é C5, ok? Dá um Enter aqui na fórmula. Agora eu já tenho o custo total da empresa. Revisando, E5, quem é E5 é o valor da assistência médica do titular, vezes 1, que é igual a 100%, menos o percentual que a empresa paga, ou seja, que o funcionário paga. Então, ou seja, a empresa vai pagar 90%. Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa com o valor do dependente. Valor do dependente vezes 1, que quer dizer 100%, vezes o valor que a empresa vai pagar, vezes a quantidade de dependentes daquele funcionário. Então, o valor da empresa aumenta. Esse agora é o custo total que a empresa tem. Isso daqui é para fins de orçamento da empresa. No que vai importar para nós é esse custo aqui, porque a gente quer levar isso para a folha de pagamento. Tá? Esse custo. Então, calculamos o custo da empresa. O que é o custo da empresa? É tudo aquilo que o funcionário não paga. O funcionário paga 10% para ele e 50% por dependente dele. A empresa paga o restante. Então, eu vou fazer o cálculo agora do funcionário. Então, eu vou fazer aqui, ó, igual. Funcionário é mais fácil, porque a gente vai pegar igual o valor da assistência médica dele, do titular, vezes. Aí eu vou lá e vou apontar para a assistência médica 10%. Está aqui. E Enter. Só isso. Isso aqui é o cálculo do valor do funcionário. É o valor da assistência médica dele, vezes o percentual que ele paga. Vou travar isso daqui, tá? E vou dar um clique duplo. Pronto, ficou baratinho, por quê? Porque ele está pagando 10% só dele, o restante da empresa. Agora, já no dependente, fica mais salgado. Por quê? Porque ele vai pagar 50%. Então, outro cálculo, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui também, olha. Esse aqui eu vou isolar, vou colocar entre parênteses, para dizer para mim mesmo, que eu já finalizei essa parte. Não olho mais para ela. Agora eu vou para a segunda parte do cálculo, que vai ser o quê? Somar o quê? O valor da assistência médica do dependente vezes o valor que ele paga por dependente. Aqui, ó. Tá? Dei Enter, já está pronto. Vou dar uma ajeitadinha aqui, que é colocar isso aqui entre parênteses, para falar para mim mesmo, não que seja necessário, que é um cálculo diferente. Tá? Matematicamente, eu não teria necessidade de colocar entre parênteses. Por quê? Porque multiplicação ele faz primeiro. Mas para facilitar a minha vida, para eu olhar e saber o que está acontecendo, eu coloco isso entre parênteses, porque o cálculo é complexo. Vou travar aqui, ó, antes que eu esqueça de novo, que eu já esqueci uma vez. Né? Travei, beleza. Vou dar clique duplo agora para ver isso acontecendo para todo mundo. Só que ainda falta multiplicar pelo número de dependentes. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso aqui no final? Ó, vezes a quantidade de dependentes que ele tem, que é o C5. Tá? Ó, peguei o C5, vou voltar aqui para você visualizar a fórmula inteira junto comigo. Ó, tá vendo? Então, tem o primeiro cálculo, que é o valor da assistência médica dele. O segundo cálculo, que é o valor da assistência médica do dependente. Isso a parte que é o custo do funcionário. Então, o funcionário tem um custo bem menor na dele, porém, na do dependente, ele tem o mesmo valor que a empresa paga. Então, a gente acabou de calcular. A fórmula não é tão tranquila, tá? É uma fórmula que tem a sua consideração, a sua complexidade. Só que se você entende bem dessa tabela, que é a tabela de contratação do benefício, e dessa tabela que é o cadastro dos funcionários e seus benefícios escolhidos por ele, ofertados pela empresa, mas escolhido por ele, você consegue dar conta dessa fórmula aqui numa boa.
Tá? Então, a gente já tem uma tabela com os valores do custo desse benefício que o funcionário tem que pagar. É isso agora que vai me interessar, porque eu vou fazer agora um PROC-V da tabela de funcionários para buscar o valor, perdão, não é nem na tabela de funcionário, na tabela de folha de pagamento, que eu vou pegar o nome do funcionário que eu não tenho lá. Tem outras coisas, mas a gente não vai pegar, né? Assim, vai estender muito. A gente vai pegar da tabela de funcionário o nome do funcionário, até uma outra coisa aqui se for necessário, e da tabela de funcionário benefício, nós vamos buscar o valor do benefício, que está aqui. Agora eu quero te dar uma dica e até um lembrete. Olha só, no cadastro de funcionário, para fim de imposto de renda, a gente tem todos os dependentes dele no cadastro de funcionário. Agora, no cadastro de funcionário benefício, os dependentes são aqueles dependentes que ele apontou que vai ter esse benefício. Imagine bem, estou eu e minha esposa, eu trabalho numa empresa, ela trabalha em outra. Temos 3 filhos. E ela já tem o benefício de saúde pela empresa dela, que dá integral para todos os dependentes. Por que você acha que eu vou escolher também ter outro benefício de saúde e pagar um valor? Eu posso dizer que eu não quero. Eu posso dizer que eu não quero todos os dependentes. Então é por isso que eu tenho que ter uma tabela aqui. Vamos ver se a gente consegue visualizar. 12, 80, 82, uma matrícula. Vamos olhar aqui. Tomara que aqui, ó, aqui em cima, olha. É do Nairon, tá? O Nairon, ele tem um total de 2 dependentes. Na tabela de benefícios, ele também tem 2 dependentes. Deixa eu ver se eu pego um outro aqui que tem algum caso diferente. 129591. 129591. Olha só, é o Rodrigo. O Rodrigo tem 3 dependentes para fim de imposto de renda, do cadastro geral dele. E na tabela de benefício, o Rodrigo só tem 2. Aqui, ó. 2, não é esse? Qualquer um. 129591, 129591. Ou seja, um dependente dele, ele não quis colocar aqui. Por quê? Talvez já tenha esse benefício, ele vai ter um custo extra, por quê? E ele vai pagar por dependente 50%. Então, tudo isso são as regras de negócio que devem ser detalhadas na hora do cadastro. Então, fiz esse cadastro aqui direitinho, beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá para a minha folha de pagamento. Eu já abri outra tabela, a gente vai dando feedback, vai falando aí, perguntando. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, coloca aí para nós. Aqui, o que acontece? Eu quero fazer a folha de pagamento. E na folha de pagamento, além de todos os cálculos que eu tenho que fazer, eu tenho que ter o desconto da assistência médica. Essa solução, a gente tem um módulo no nosso treinamento de Excel para RH, que é só folha de pagamento e administração de benefícios. Aqui a gente elencou um, que foi a assistência médica. Então, aqui na folha de pagamento, eu preciso saber qual é o desconto de assistência médica daquele funcionário. Aonde está isso? Em outro arquivo, no tab funcionário. No tab funcionário, eu já tenho o custo funcionário. É isso aqui que eu quero buscar. Tá? Então, eu vou ter que contar essas colunas aqui, para poder fazer o PROC-V. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? É essa que eu quero buscar. PROC-V funciona contando coluna. E para fins de orçamento, eu já calculei o custo da empresa. Porque aqui eu estou falando folha de pagamento, então é o custo da folha. E o custo dos benefícios? Isso entra no orçamento. Tá? Então, já tenho ele calculado aqui prontinho. Você vê que não era nem para dar enfoque nisso aqui, mas como está tudo relacionado, já está calculado. O que eu vou fazer?
eu vou lá na minha folha de pagamento e vou buscar agora o desconto da assistência médica, que é aquele custo do funcionário. Como é que eu vou fazer isso? Outro PROC V. Eu também quero buscar o nome do funcionário de acordo com a matrícula. Outro PROC V. Então, primeiro, a gente vai buscar de onde? Da tabela de funcionário, TabFunc aqui, ó, que tem todo mundo. E depois, nós vamos buscar só aqueles que têm o benefício. Então, vamos lá. Mãos à obra, folha de pagamento. Vou aproximar aqui para a gente fazer o PROC V. Então, aqui a gente tem ó, igual PROC V, tá? Valor procurado é de acordo com a matrícula, ponto e vírgula, matriz tabela. Não está aqui do lado. Isso aqui são outras tabelas que a gente usa para incidir em outros cálculos, outros descontos, tá? O funcionário está em outro arquivo. Como é que você vai fazer esse PROC V? Você vai abrir outro arquivo, dois arquivos do jeito que eu fiz aqui. Ó. Tem que aparecer essas duas janelas, uma do lado da outra. Porque aí no momento de selecionar a tabela, eu vou lá no tab funcionário e vou marcar essa tabela de funcionário aqui, que eu quero buscar o nome dele, todinha. Como é que eu vou marcar? Eu vou clicar aqui na matrícula, que é a primeira informação, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl Shift seta para direita. Fui até o final. Ponto e vírgula, olha a minha dica aqui aparecendo, olha, não larga ela não, continua com ela. Qual é o número da coluna? É a 2, tá? Se você voltar, você vai poder ver que é a segunda coluna que a gente está buscando. Então, a 2, o funcionário. Ponto e vírgula, 0, correspondência exata. Dei Enter. Ele já trouxe para mim aqui ó, o Adriano Paz de Souza. Tá? E benefício desse PROC V entre arquivo. A gente não precisa travar. Ele já vem travado. Então, é só copiar para baixo. Clique duplo. E você vai ver que ele vai fazer para todo mundo. Olha lá, estou rolando, olha, não teve nenhum erro, porque é um cadastro de para. Não tem como faltar. Todas as matrículas que estão aqui estão lá também na tabela de funcionários, que é a base de dados da empresa. Então, isso aqui é óbvio. E aí eu tenho ID, localidade, cargo, salário, que vem da tabela faixa salarial e etc. Agora, o que eu quero fazer é buscar o custo do benefício desse funcionário, que eu já calculei aonde? Nessa tabela aqui, ó, na Func Benefício. Tá? Tá aqui. Eu quero buscar ele agora. Como é que eu vou fazer? Vou voltar na minha tabela de folha. Agora eu vou vir para cá. A matrícula, para facilitar, olha, é o B7, tá? Coluna B, linha 7. Só para eu não ter que vir selecionar aqui. Então, vou trazer para cá o desconto da assistência médica do funcionário, do Adriano agora, né? Estou pensando nele, que ele é o primeiro. Eu vou colocar PROC V, B7, que é a matrícula, por isso eu olhei o endereço, para não ter que clicar lá atrás, né? Matriz tabela, eu vou marcar a tabela tab funcionário, só que dessa vez a abinha Func benefício. Faltou até um F aqui, ficou benefício, é benefício, tá, pessoal? Faltou um benefício, faltou o FI aqui no meio, mas é a tabela de benefício. Cliquei aqui, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl Shift seta para a direita. Ponto e vírgula, qual é a coluna que a gente quer? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vou colocar aqui o número 8. No PROC V, que eu ensinei nas lives anteriores, eu mostrei como a gente pode melhorar isso, enumerando essas colunas. Dou Enter e ele já trouxe aqui para mim o valor do benefício, tá? Ó, PROC V B7, tab funcionário, direitinho de B4 até I780. Deixa só eu conferir aqui, tá? De B4 até I780. Ótimo, perfeito. Mas ele deu erro, Alexandre. Deu erro por quê? Nem
todos os funcionários possuem benefício. E a gente viu que o Adriano é um desses, né? Não tem benefício, ele escolheu não ter. Então, tá certo, é isso aí mesmo, ele tem que dar esse erro. Tá? No PROC-V exato, quando não existe um registro para relacionar, ele vai trazer um erro. E é isso mesmo, já está travado, está tudo certinho, é só dar clique duplo aqui. Ó. Então você vai ver que alguns dão erro, boa parte aqui em cima, pelo menos, né? E outros não, tá? Mas ele está trazendo todo mundo que tem que trazer. Tá? Então, aqui a gente vai fazer agora um tratamento para quê? Para ele não ficar com essa mensagem de erro. Porque essa mensagem de erro, quando eu for fazer o cálculo do desconto dele, do salário dele, vai dar erro também. Então, eu não vou deixar isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele, olha, se der um erro, coloca 0. Porque ele não tem desconto nenhum, porque ele não escolheu, não optou pelo benefício de saúde. Então, eu vou dizer aqui o seguinte, olha, se erro antes do PROC-V todinho que eu fiz, se der erro nesse PROC-V, o que eu quero? Eu quero que ele retorne 0. Simplesmente isso, tá? Esqueci um parênteses, ele já completou para mim, eu pedi sim, e clique duplo no cantinho agora. Então, olha só, aonde ele encontrou, ele trouxe o valor do desconto. Quando não tem, ele retorna 0. Tá? Então, pessoal, o que eu quis contribuir com você hoje foi isso daqui. Mas isso daqui já foi o case final. É o case da administração de benefícios. Nas lives anteriores, dessa série de 3, a gente mostrou como você vai usar o PROC-V. Então, se alguém tem dúvida, se ficou muito difícil, vê as lives anteriores. O importante disso daqui é a estrutura. Tá? Essa tabela aqui, olha. A tabela de contratação do serviço que eu vou ofertar, a tabela de quem optou por ter esse benefício. Não posso aplicar isso para todo mundo, porque a empresa, nesse caso, não está pagando integralmente. Então, o funcionário tem que assinar e dizer que ele quer aquele benefício. Não é assim que funciona? Só estou trazendo lógica para vocês de acordo com a realidade. Eu sei que vocês já sabem disso, por ser de RH. Se tem alguém visitando, também já imagina que a empresa pode pagar integralmente ou não. Nesse caso, não está pagando. Como eu sei, está aqui, ó, as definições. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que calcular o custo. Primeiramente, tem que buscar o custo da assistência médica de cada um deles, calcular o custo da empresa, calcular o custo do funcionário com assistência médica. Para a folha de pagamento, importa isso aqui, ó, essa coluna, tá? Para descontos. Para orçamento, importa os dois, porque a empresa também tem que arcar com essa segunda parte. E a tabela de funcionários é o cadastro geral de funcionário. Então, lá na folha de pagamento, eu preciso trazer o quê? Os descontos. E hoje nós trabalhamos aqui os descontos de assistência médica. Nós elencamos um benefício. Está pronto até essa parte. Eu gostaria que você fosse postando dúvidas, se for o caso, perguntas. Alexandre, olha, lá onde eu trabalho acontece desse jeito. Ontem a gente teve uma pergunta, me lembro bem, perguntou se eu posso fazer dentro da mesma célula PROC-V de 3 tabelas diferentes, porque a gente elencou, né, uma situação onde a gente acrescenta registro. Eu falei, no mesmo PROC-V não, mas eu posso ter 3 PROC-Vs diferentes, tá? Linkados através de um SI. É um assunto que não dá para a gente cobrir, não deu para a gente cobrir na aula anterior, nem nessa, mas que é possível a gente pensar numa live para fazer isso futuramente, tá bom? E no mais, o nosso treinamento está aí à sua disposição. O nosso treinamento ele vai cobrir a folha de pagamento, administração de benefícios, vai cobrir um controle maravilhoso de férias que eu entrego para você. Inclusive, você pode usar todas as planilhas, pode fazer adaptação, pode
enfim, você tem o direito, quando você compra o treinamento, você tem direito a todas essas planilhas, tá? E são muitas. O nosso treinamento tem por volta de mais ou menos umas 120 aulas e você tem um ano para poder usar todo esse recurso. E esse treinamento acaba sendo uma referência, porque a gente tem gestão de treinamento, a gente tem uma avaliação de desempenho por competência no Excel, não é só uma planilhinha, não, é o processo todo. Alexandre, eu estou implementando gestão de treinamento. A gente tem o processo todo de implementação, desde a solicitação do gestor, através de planilha do Excel, até a montagem do banco de dados, a avaliação do treinamento de reação, a avaliação de conhecimento. Então, tudo populado no banco de dados que gera indicadores e depois a gente tira relatório. A gente tem também um módulo só para indicadores, para gerar indicadores de RH. É o que eu chamo do RH inteligente, base na gestão por indicadores. Tá? Então, tem um módulo falando só sobre esse assunto. Um módulo de dashboard para você demonstrar o desempenho do departamento de RH e todas as áreas, como recrutamento e seleção, né? Que a gente também tem um módulo específico para RS, tá? Específico, aonde a gente trata desde o início, desde a solicitação da vaga até a entrega. E a gente tem planilha que o RH usa e o gestor usa. Bem, o treinamento ele é bem completo. A gente está fazendo uma promoção desse treinamento na segunda-feira, não é isso, Diana? Segunda-feira já tem valor, Diana, para anunciar aqui? Ou a pessoa tem que entrar em contato? Tem que fazer contato por quê? Porque como são só 100 vagas, e é só 100 mesmo, como são só 100 vagas, a gente vai priorizar, entendeu? A quem entrar no grupo, Estou ouvindo. a quem entrar no grupo, entendeu? E participar ali do grupo com a gente, Ok. entendeu? Então, quem tentar comprar, por exemplo, no Face, não vai conseguir, só Ok. Gente, ela está sem microfone, mas vou dar uma traduzida aqui para você. Ela está pensando que você está ouvindo aí com detalhes. Ela está falando para mim num tom alto. Não. Esse grupo é fechado para 100 pessoas desse treinamento da segunda-feira que nós estamos ofertando. 100 participantes, tá? 100, né? 99, 100, não mais. Por que não mais? Porque eu vou dar mentoria. Então eu não consigo, eu já tenho outras atividades paralelas, outras turmas, eu sou instrutor presencial, acabei de chegar de um treinamento agora de VBA. Então, o que acontece? Não pode passar. E outra coisa, o desconto é só para quem entrar no grupo, não é isso, Diana? No grupo. Tem que chamar onde, Diana? pode me chamar no WhatsApp. No WhatsApp, número da Diana, ela está colocando aí todas essas informações para você, tá? E é aí que você vai ganhar esse desconto. É um desconto significativo. Outro detalhe que eu não posso esquecer: o valor do treinamento hoje, inclusive na página de vendas que ela deve passar para você, é 597. Esse é o valor do treinamento. E depois dessa campanha, esse vai ser o último mês que esse treinamento vai permanecer nesse valor. Esse treinamento vai ter um reajuste. Como eu já falei para você, ele é uma referência completa dentro do departamento de RH. Se faltou alguma coisa, assim, de planilha, com certeza você vai ter subsídio para desenvolver. Então, ele é uma referência que você vai usar por um ano. E sem contar os bônus que a Diana vai colocar aí para você, tá? Que a gente tem. Então, além dele ser reajustado e você não vai conseguir comprar mais por 597, se você comprar nessa campanha, você vai ter um desconto super especial que ela vai passar para você. Então, é isso que eu tenho para falar a respeito do nosso treinamento. O nosso treinamento é todo focado nas regras de negócio, semelhante a essa planilha que a gente apresentou para você. Se você achou a aula um pouquinho complexa, é porque a gente já partiu de um pré-conhecimento. Um dos bônus que você vai ganhar meu é fazer, Alexandre, eu não tenho esse nível de Excel. A gente vai entregar para você o Excel, qual nível? O Essentials, que é o Excel que você precisa fazer antes, um curso, tá? Que você precisa fazer antes para poder ter conhecimento para poder Quando trabalhar tiver esse pré-requisito.
com todas as planilhas do treinamento. É o pré-requisito, né? Se você já não tiver, se já usa Excel, não tem problema. Esse treinamento de Excel Essentials que a gente vai te entregar, e custa quanto só? 297. Isso vai de bônus para quem comprar o nosso treinamento de Excel para RH. E é nesse nível, gente. Bem, terminei aqui. Agradeço a todos vocês. Vou ler aqui. Fala que tem o bônus da mentoria. O bônus da mentoria. Quais são os outros? Fala logo para mim. O bônus da mentoria em 4 encontros. 4 encontros de mentoria comigo, tá? Para resolver os seus problemas, tá bom? Lá. A comunidade exclusiva de alunos. Comunidade exclusiva de alunos. É muito bacana para network. Isso, network, né? As pessoas fazerem ali o network, conhecer e tal. E só tem gente de RH, tá, pessoal? Eu também sou da área de RH, sou consultor da área de RH também. Então só tem gente de RH. Então fica muito legal que a gente fala a mesma linguagem, tá? E uma aula ao vivo sobre como o Power BI pode ser usado pelo RH para... Tá. E para finalizar aí essa parte de bônus, você não vai ficar só no Excel. Com certeza você vai querer ir para RH. Perdão, você já é de RH. Você vai querer ir também para o Power BI, porque o Power BI ele não substitui o Excel. Se alguém falar que substitui, gente, não cai nessa história. Não existe isso. O Excel nunca vai ser substituído. Esse é o melhor software que já inventaram. Ele serve para tudo, tá? Então, qualquer empresa que você for, se você tem um bom conhecimento de Excel, está praticamente empregado, né? Só basta passar lá nos requisitos lá de pessoal, está praticamente empregado. Excel é o maior software do mundo. Mas o Power BI, ele vai além. Ele consegue atingir um nível de relatório que o Excel não consegue. É para compartilhamento de dashboard e relatório pela equipe. E os gráficos ali são maravilhosos. Então, se você quiser conhecer essa ferramenta, eu vou te dar uma aula mesmo, que é assim, um mini curso, né? Podemos colocar como um workshop introdutório sobre Power BI e voltado para RH. Então a gente vai atacar ali os indicadores de RH, como é que a gente vai fazer essas demonstrações de forma gráfica, interativa, ligando todas as áreas, medindo desempenho, analisando histórico e tudo mais. Isso no Power BI. Tá bom, pessoal? Obrigado pela presença de vocês e até a nossa próxima aula. Gente, comprem o curso. Grande abraço para vocês e beijo no coração. Até a próxima.